Há uns meses atrás eu assisti um vídeo do Matheus Batista, vereador lá em Santa Catarina e membro do MBL. Nesse vídeo ele estava reagindo a uma entrevista do Renan Santos na CNN. E uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de, quando a entrevistadora fazia alguma pergunta de que ele não gostava, ou mal formulada, ou quando ela demonstrava algum desconhecimento acerca do Renan, ou do partido, ou das ideias, o Matheus Batista ficava muito revoltado e começava a xingar. Mandava ela tomar em tudo quanto é lugar, chegou até a chamar a mulher de piranha. E era uma coisa que estava me gerando um certo incômodo, porque a jornalista não estava fazendo nada de maldade. Ela já até tinha entrevistado o Renan Santos anteriormente e a entrevista correu de boa. E o Matheus estava claramente agindo fora do tom. Inclusive tinha comentário nesse vídeo falando que, comentário de uma mulher inclusive, que dizia que esse tipo de postura afastava as pessoas. Isso é, esse tipo de postura agressiva. Todo mundo sabe disso, né? Mas para a bolha do MBL, que é esmagadoramente masculina e jovem, a postura do Matheus Batista passa batido. Falta essa sensibilidade. Ele, como uma figura influente e importante dentro do MBL, tendo uma postura pública dessa forma, ainda mais sendo um político já com mandato, como que essa postura ia impactar no comportamento da militância e dos seguidores e dos apoiadores. O efeito acaba sendo de naturalização da ofensa, ainda mais pela internet, que você não arca com as consequências do que você fala, na maioria dos casos. Eu percebi que é algo que está crescendo cada vez mais. Para ser justo, eu estava procurando o vídeo do Matheus Batista xingando a mulher, só que parece que ele foi excluído do canal, talvez devido às críticas em relação à postura dele durante o react. Então, vou deixar essa menção aqui, esse elogio por ter reconhecido o erro, talvez. Mas, seguindo com o vídeo, conforme o partido e o movimento MBL cresce, partido Missão no caso, todo o chat de YouTube que está falando sobre corrida presidencial ou sobre política, no Twitter você vê uma militância jovem, agressiva, irracional, tretando com um monte de gente. Um monte de moleque imbecil xingando uma galera na internet destrambelhadamente e afastando muita gente que não liga tanto assim para política, mas poderia simpatizar com alguma ideia ou várias ideias do partido, do movimento, enfim. E um dos casos mais emblemáticos disso é recentemente a treta do Arthur Petri com essa galera. Eu me lembro que ano passado o Petri tretou com o Renato Impera, que é apoiador do MBL. Foi naquela época que o Petri levou vários comunistas no podcast dele e parte do público dele, que era de direita, começou a chiar. Segundo o Petri também, ele foi no Flow Podcast e fez uma piada sobre o crescimento dos comunistas na internet. E o Impera fez live reagindo ao Petri e zoando ele. O Petri fez piada com o Impera e os direitistas e os MBListas. E o Impera respondeu com deboche e também fez uma análise sobre as gerações, que, segundo ele, a geração do Petri é uma galera mais nihilista e que não acredita em nada. E no meio do deboche ele acabou fazendo piada com o fato do Petri já ter sido um cara meio depressivo. O Arthur achou que passou do ponto, que o Impera não deveria ter feito aquele tipo de comentário. Isso é sobre nihilismo e suicídio. E aí o Petri fez um vídeo falando sério sobre o assunto, falando que ele sempre abriu espaço pro pessoal do MBL lá, que não estava entendendo aquele tanto de ataque e falando de uns temas tão pesados assim, que se fosse o caso de discordar dele, era só entrar em contato, talvez levaria ele lá no podcast para conversar sobre, mas não, preferiram atacar o cara e a esposa dele e tudo mais. Foi aí que eu pensei num elemento que está sempre presente em brigas de internet, só que passa despercebido, mesmo sendo talvez o mais crucial para o tamanho da treta, que é o jovem de internet. É aquele que está lá no chat, o que está nos comentários do vídeo do YouTube, sempre em bando, atacando alguém, sempre cheio de certeza, às vezes levando uma meia-verdade para um influencer, aquele famoso motoboy de treta, ou então simplesmente aquilo que a Glenda Varoto fala, que são os orques fedorentos. E no universo do MBL, agora que está crescendo, está tendo muito disso. Mas o Arthur Petri está mais do que vacinado. Ele já teve que lidar com esse tipo de comportamento há mais de 10 anos atrás, com o pessoal de esquerda, cancelador de internet, que todo mundo já conhece também. Depois ele teve que lidar com o pessoal Red Pill, porque quando ele era nihilista e depressivo e problemático, ele acabava atraindo essa galera. Aí o mundo deu algumas voltas, ele acabou trabalhando bastante, venceu na vida, construiu podcast,
prestes, empresa, arrumou uma mulher e a vida dele andou pra frente, enquanto aquela molecada ficou para trás no niilismo e na tristeza. Os Betinha se viram traídos pelo comediante Petri, que finalmente deu certo como comunicador. Então a fanbase que não se identificava mais com o Petri começou a atacar ele. Depois teve o rompimento com o Thiago Carvalho, que era amigo dele e fazia o podcast Desinformação também com ele. O Thiago é um cara de pensamento mais à direita e mais conservador. Parte do público que ficou do lado do Thiago no rompimento também atacou o Petri. E por fim agora teve essa treta com a direita de linha mais liberal. Então eu acho que naturalmente o Petri foi tomando um nojo dessa galera como um todo. Perceba que tem um combo aí de sempre uma galera da direita que vai desde libertários, passando por liberais, os conservadores, os católicos. Então, naturalmente, o Arthur Petri foi vendo essa galera como inimiga dele. Mas tem um elemento que eu acredito que faça muita diferença pro Petri estar nessa cruzada contra tudo que ele vê que é de direita ou que aparenta ser de direita. E, inclusive, para mim, isso é até uma demonstração de honra, que é o fato de o jovem de direita, ou ANCAP, ou católico, ou Red Pill, ou tudo misturado, ataca o Petri e a mulher dele porque Petri mudou por causa da mulher dele e tudo mais, e ele é gado, é aquela história que a gente já conhece. E é por isso que ele tá com ódio dessa galera. E errado seria se ele não tivesse. Mas beleza, uma vez que a gente já viu que o jovem de internet é um ser maldito, talvez a estratégia pro Arthur Petri se livrar do público fedorento não seja a melhor. Primeiro que essa história dele falar que nunca teve lado político, não é bem assim. Eu vi ele falar isso no podcast Critiquei, mas eu me lembro de escutar podcast dele na época de 2016, quando ele era comediante e que se preocupava muito com a liberdade e a esquerda estava cancelando todo mundo. Então ele acabou indo pro lado da direita e ele se referia à direita como o nosso lado, a gente estava torcendo pelo Trump. Então ele se colocava como uma pessoa de direita preocupada com a liberdade e ele via uma ameaça na esquerda. Então ele tinha um lado. Aí quando esse lado elege ele como um representante, Petri se sente incomodado, começa a falar tudo ao contrário para desagradar essa galera e afastar eles. Então agora ele quer se desvencilhar completamente da direita e todo vídeo ele faz sobre essa galera, ridicularizando eles. O que ele não percebe é que talvez fazendo isso ele vai atrair um público restritamente de antidireitistas, talvez esquerda, provavelmente. Então daqui a um tempo ele vai ser eleito como guerreiro, caçador de direitista e vai estar cercado por uma turba ensandecida também, só que do pensamento de esquerda. Aí ele vai ter que fazer o mesmo processo ao contrário, começar a atacar só gente de esquerda e a zoar e a provocar, ridicularizar só a galera da esquerda. Aí vai atrair de novo, aí vai ficar nesse pêndulo pra lá e pra cá o resto da vida talvez. Não parece ser uma estratégia boa, até porque ele se incomoda bastante, ao que parece, com os cancelamentos e os ataques e as injustiças que sofre de um lado e do outro. Só que para uma pessoa que sempre falou que a comédia deveria ser sobre algo que você sente, sobre sinceridade, sobre falar e fazer piada de tudo de forma honesta e orgânica, seria melhor que ele apontasse qualquer contradição que ele notasse, que ele visse, e não escolher um lado só para criticar, porque os lados políticos não se revezam nas palhaçadas e nos absurdos. O tempo inteiro tem gente de todo lado, de todo pensamento fazendo besteira, e no fim das contas, se o Petri escolheu atacar a direita no momento, ele acaba deixando o público pautar o que ele fala. Eu acho que isso é algo que ele nunca desejou. Parece que o ódio que ele ficou por tudo que fizeram contra ele e a Bia fez ele ficar com a visão turva e ele tá focado, olhando para um abismo só. E esse abismo tá olhando de volta. Mais do que um crítico da direita, ele tá virando um torcedor contrário. Prova disso é aquele vídeo que ele fez do debate entre o Jones Manuel contra um bolsonarista qualquer, desses que tem por aí. Nesse vídeo ele fica apontando as loucuras e as contradições, as pataquadas e coisas ridículas que o bolsonarista faz. Mas aí, no ponto mais alto daquele debate, que foi a polêmica sobre a fala do Jones, sobre o abuso de mulheres praticado pelo Hamas. Sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. O Jones apoiou essa prática. Na hora de comentar sobre isso, o Arthur fala que o Jones vacilou, o que ele deu mole, alguma coisa do tipo. Aí se complicou, né? Devia ter falado outra coisa. É. Aí ele faz uma cara tipo de
putz, o cara deu mole aqui. É tipo quando seu time toma um gol, aí você fala, nossa, olha o zagueiro, olha o que ele fez. A empolgação para apontar os absurdos do bolsonarista é uma, mas quando o comunista fala algo infinitamente pior, a crítica é basicamente um lamento. Não pela fala em si, mas porque o lado que ele apoia no debate cometeu um erro que pode significar derrota. Olha, aí o Jones cagou aqui, tá? Ele cagou. não foi tão esperto. Ele não foi esperto. Ele cagou. não foi tão esperto. Ele não foi esperto. E esse é o problema de se envolver numa discussão quando você está movido pela paixão. Dias depois dele tratar a fala do Jones dessa forma, ele reagiu a um corte do 38ão falando um absurdo sobre meninas de 14 anos e sexo. Aí sim ele teve uma reação estridente e revoltada, mas aí as pessoas perguntam, né? Por que você não teve essa mesma reação com a fala do Jones? Outra coisa que me chamou a atenção é o fato do Petri criticar o MBL por estar tretando com o Nando Moura, porque segundo ele é um indivíduo contra um grupo inteiro e é um grupo político. Mesmo o Nando Moura tendo milhões de seguidores e tendo organizado um grupo fechado para fazer ataques e criar perfis falsos na internet para atacar o pessoal do MBL, acusando eles de serem bigodistas. Mas aí quando ele vai falar do caso da Pietra Bertolazzi, que fez uma crítica ao grupo BTS, que eles são meio andrógenos, meio afeminados, ela sofreu um cancelamento por parte dos fãs, teve os dados vazados. Aí o Petri vai fazer um vídeo sobre isso e critica o tradicionalismo católico performático que é feito para vender curso da Pietra, defende o BTS, que nem tomou conhecimento dessa história, nem sabe quem é Pietra Bertolazzi, e em nenhum momento critica o cancelamento e o crime que ela sofreu. Aí eu fiquei pensando, quando é o Nando Moura brigando com o MBL, é só um indivíduo contra um grupo político e isso está errado. Mas aí, quando é a Pietra Bertolazzi sendo cancelada, hackeada e tendo os dados vazados pelos fãs do BTS por uma crítica que ela fez à suposta falta de masculinidade dos caras, aí você vai criticar somente a fala dela e vai deixar de lado todo o cancelamento de um grupo inteiro, de um monte de gente contra uma pessoa só. Então tá claro que ele tá com ódio de qualquer coisa que se possa chamar minimamente de direita. E esses vídeos que eu citei, que o Petri fez, deixaram claro que ele vai colocar uma lupa em cima de qualquer coisa questionável que um direitista fizer e vai querer passar batido num absurdo que um esquerdista faz, ao invés de simplesmente questionar e criticar e apontar o erro de qualquer pessoa, não importando o espectro político no qual ela se encontre. É algo que é perfeitamente possível. A própria Glenda Varoto recentemente saiu do MBL e ela é clara de que não apoia mais e não vota mais nessa galera, mas quando ela reage a algo que eles fazem e tal, qualquer polêmica, ela procura ser minimamente justa nas críticas. Claro que sem tanta boa vontade assim, porque ela é muito atacada. Mas quando eles sofrem alguma coisa de errado, ela tem a honestidade intelectual suficiente para reconhecer. E se o Petri fizesse isso também, até o objetivo de limpar o público dele seria alcançado, porque as pessoas extremistas de ambos os lados iam ver que não estão sendo alimentadas pelo discurso dele e deixariam de acompanhar o trabalho do Petri, se ele quer se livrar desse tipo de gente. Mas não, ele escolheu apontar o canhão só para um lado, vai seguir nessa toada e daqui a pouco ele vai ter que apontar para o outro, ao invés de simplesmente mirar em tudo que está errado, que é o que qualquer pessoa com um pouco de decência pode fazer. Então, para mim, essa estratégia é um erro, tanto do ponto de vista pragmático, quanto do ponto de vista moral também. Mas é sempre bom lembrar que tudo começa com o desgraçado do jovem de internet cheio de razão, que gosta de encher o saco dos outros na